Olá, que bom te receber aqui. Você fica com a gente na próxima meia hora. E nós começamos o programa de hoje mostrando uma ação social da obra Evangelizar é Preciso. Foram doados alimentos para uma instituição aqui de Curitiba. Vamos ver? Na esperança de dias melhores, pais e alunos do Marista Escola Social Curitiba, no Paraná, foram contemplados com doações do setor da responsabilidade social da obra Evangelizar é Preciso. Essa parceria fortalece cada vez mais a igreja, nós como igreja, porque a nossa missão também é ajudar, as pessoas, e o Evangelizar também tem esse cuidado não só espiritual, como também na parte material. Foram doadas 77 cestas básicas, além de pães, alimentos que chegaram em boa hora. É o caso da família do José Pereira. A gente se sente acolhido, no momento que nós temos essa necessidade, e não só nós, mas como a sociedade como um todo, só demonstra que o mundo precisa de atitudes como essa, para a gente poder sempre seguir em frente. Dona Geni falou da importância da igreja estar ao lado da comunidade neste momento. Muito bom, que tem me ajudado bastante, ainda mais nesse período agora. Que faz 8 meses que eu estou desempregado, estou com meu esposo doente, ele tem leucemia, saio satisfeito e feliz. Muito obrigada. A Associação Evangelizar, TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, AM, FM e Clube FM conseguem chegar a quem mais precisa graças a você, associado fiel. Hoje, dia 10 de junho, é comemorado também o Dia da Língua Portuguesa. E é uma homenagem a Luís de Camões, um dos principais poetas portugueses. Só que nós vamos falar da língua portuguesa misturando e colocando um pouquinho de uma história de superação. Nós vamos falar da inserção de um professor surdo. Olha só que história bonita. Em frente ao computador, Jefferson resolve parte dos problemas dos alunos que procuram a coordenação do curso. Ele, que também é professor, é surdo desde que nasceu e com dificuldades conquistou espaço na universidade. Bom, falar da minha história realmente foi um período muito difícil. Hoje realmente é muito mais fácil, a barreira naquela época era muito mais difícil. Na época que eu estudava em contexto de inclusão. Não existia intérprete de Libras, a língua de sinais ela ainda não circulava dentro das escolas, de uma forma que propiciasse a inclusão. Os professores simplesmente falavam na sala de aula, isso gerava bastante dificuldade, várias barreiras. Jefferson diz que a família foi fundamental para ter uma educação de qualidade. Ele é professor do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Paraná e luta pela importância de intérpretes nos ambientes acadêmicos e também fora dele. O que acontece com a maioria dos surdos? As pessoas acham que é um problema dos surdos não saber a língua portuguesa, mas pelo contrário, nós somos surdos e falamos língua de sinais. Os ouvintes que não sabem falar a língua de sinais. Então, a acessibilidade ela não acontece, a comunicação acontece porque os ouvintes não sabem a língua de sinais e não nós, que somos impedidos de ouvir, mas sabemos a Libras. Então, em vários lugares, como supermercado ou outros espaços, as pessoas não sabem Libras, não têm intérprete. Na verdade, então, elas que não conseguem chegar até nós conseguimos chegar até elas. É por isso que Jefferson defende o ensino de Libras na escola, para difundir a língua e permitir a verdadeira inclusão. Quando vem uma pessoa de outro país para cá, o estrangeiro, ele também tem dificuldade para se comunicar, porque ele fala outra língua. Então, ele vai falar uma língua diferente da língua local, que se fala aqui no nosso país, e eles vão sentir dificuldade para se comunicar. Mas a gente pode ver, por exemplo, o inglês, o contexto do inglês. O inglês, ele é uma língua necessária, exigida já em muitos espaços como língua de instrução, mas a língua de sinais ainda não. Uma língua aqui do Brasil que ainda não é exigida. Então, a língua de sinais a gente exige com que tenha assim na escola. A gente vê a importância de outras línguas, mas e a língua de sinais? Então, dentro da escola, por exemplo, como que está o surdo dentro da escola? A maioria dos surdos estão num contexto de inclusão, não tem contato com a língua de sinais, então a gente precisa sim divulgar e ampliar para que a sociedade veja o surdo de forma diferente, que o surdo ele é um cidadão brasileiro. E uma blitz está acontecendo aqui no Paraná para cuidar da saúde dos caminhoneiros. O Estado preparou uma série de ações de proteção e prevenção aos profissionais que cortam as rodovias do Paraná.
A ação, em parceria com postos de combustíveis, oferece para caminhoneiros, motoristas e viajantes orientações e testes para identificação da Covid-19, vacinação contra a gripe e sarampo, além de exames para controle de hipertensão e diabetes. E uma pesquisa levantou dados de que as mulheres empreendedoras são as que mais estão sofrendo com a pandemia da Covid-19. Mas, por outro lado, elas estão dando a volta por cima e estão se reinventando nesse momento de crise. A Aline é atriz e tem uma empresa de eventos há 12 anos. O negócio atravessava uma fase positiva. De uns 3 anos para cá, a gente já estava num patamar que a gente não precisava mais se preocupar de ir até o cliente, de divulgar a empresa. A gente já tinha chegado numa questão de que o próprio cliente vinha nos procurar, seja pelas nossas redes sociais, pelo site, pela empresa no digital, por indicação. Mas com a pandemia, tudo mudou. Os espetáculos foram cancelados e as dificuldades começaram a aparecer. A gente teve que parar tudo, desde os ensaios das companhias, a própria realização de eventos presenciais, até porque, não só porque a gente não poderia executar, mas todos os clientes cancelaram as festas. E a Aline não está sozinha. Uma pesquisa mostrou que 52% das mulheres empreendedoras tiveram que paralisar temporariamente ou até mesmo encerrar as atividades nesse período. Já também nessa parte de crédito, as mulheres acabam sendo mais afetadas. Antes da pandemia, elas já não procuravam tanto crédito e quando procuravam, acabavam pagando uma taxa de juros maior que os homens. Com a pandemia, isso também veio a ser reforçado. Elas acabam procurando menos crédito e quando pagam taxa de juros mais altos, apesar de ter uma taxa de inadimplência menor que a dos homens. A boa notícia é que 34% das mulheres têm buscado soluções digitais para se manterem ativas. Foi o que a Aline fez. Criou um canal no YouTube e também começou a oferecer alguns serviços online. Festa na quarentena, a gente está ofertando via aplicativo Zoom, na própria TV da pessoa. Até porque as festas estão sendo mais intimistas, só entre os familiares mesmo. Então, a gente está se adaptando para o meio digital, Só que a gente também está sentindo que ainda tem muita gente que não está acostumada com isso. Não é só a gente que está se adaptando, as pessoas também estão se adaptando a essa nova realidade. E o Sebrae lançou um programa para micro e pequenos empreendedores. O objetivo é oferecer orientações sobre a retomada dos negócios após o isolamento social. A iniciativa traz recomendações de autoridades de saúde e orientações de boas práticas para setores da economia que estiveram de portas fechadas por quase 3 meses e se preparam agora para retomar as atividades aos poucos. Entre os segmentos mais impactados pela pandemia da Covid-19 estão artesanato, beleza, moda, alimentação, varejo tradicional, turismo, entre outras. São mais de 13 milhões de pequenos e médios negócios responsáveis por quase metade dos empregos gerados no Brasil. A nossa principal preocupação é com a saúde, é com a vida das pessoas. Mas a condição de vida também é importante, daí a importância do retorno às atividades econômicas. O Leonardo já está reformando uma das lojas do segmento de beleza em Pernambuco para facilitar a higienização do espaço e garantir segurança a funcionários e clientes. Não haverá mais espera interna dentro da loja, o afastamento entre as bancadas de 1,5 m, uso de EPIs como luva, protetor facial, máscara. Pequenos e médios empreendedores podem procurar consultorias, por exemplo, sobre folha de pagamento, uso do auxílio emergencial e também sobre empréstimos. O Sebrae afirma que busca ampliar e facilitar o acesso desses empresários a linhas de crédito. O Sebrae está buscando um banco digital. As agências de cada estado, nós estamos fomentando com o FAMP, de desenvolvimento de cada estado. Olha, nós estamos numa guerra para o acesso ao crédito da micro e pequena empresa. E falando de exportação agora, cerca de 100 mil toneladas são carregadas de farelo no porto de Paranaguá, aqui no Paraná. O navio Pacific South atracou no porto de Paranaguá para marcar novos recordes no corredor de exportação.
além de ser um graneleiro de 292 metros de comprimento e 45 de largura, o maior já recebido no complexo até hoje. A embarcação vai carregar um volume histórico para o segmento dos granéis sólidos nos terminais paranaenses. Serão 103 mil toneladas de farelo de soja. E ainda falando em economia, mesmo com o dólar em alta e as exportações também em alta, isso está mantendo o Brasil como um dos principais países exportadores de grãos. Ayrton é produtor de soja e milho no Rio Grande do Sul. Passou por períodos difíceis por causa da forte estiagem no estado. Mas durante a pandemia, a alta do dólar trouxe benefícios. O dólar atingiu poucos dias atrás patamares quase R$6, né? E isso favoreceu na venda da soja. A soja que nós vínhamos comercializando a R$80 e tivemos agora uns 15 dias atrás, ela atingiu R$110 aqui na nossa região. Além da alta do dólar, outros fatores positivos para a agricultura brasileira foram a manutenção dos preços no mercado internacional e a conquista desde março de mais 21 mercados em 11 países, que passaram a receber suínos, aves, carnes e lácteos do Brasil. Isso porque, mesmo com a pandemia, o consumo de alimentos segue aquecido. Mesmo num mundo em crise, o alimento é a última coisa que as pessoas cortam. No geral, o agronegócio vem passando pela crise, alguns setores sofreram mais, outros menos, mas tende a ser um bom ano com crescimento, inclusive, do setor. O setor agrícola foi o único a crescer no primeiro trimestre deste ano, alta de 1,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o valor bruto da produção atingirá R$ 728 bilhões de reais, aumento de 11,8% em relação ao ano passado, maior patamar da história. Abril foi um ano com um recorde de vendas e maio também, pelos dados que a gente já está começando a ter acesso, já mostra também que continuamos exportando bastante, principalmente para a China. Neste sábado, você não pode perder o terceiro episódio da série Ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Você vai conhecer a cidade de Catas Altas, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Durante o ciclo do ouro, Catas Altas foi uma das mais ricas e populosas vilas de Minas Gerais. Você vai saber também sobre 6 capelas que compõem o Jardim de Passos, que representa a Via Sacra com belíssimas imagens em cedro feita por Aleijadinho. Esse conjunto foi tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Então é neste sábado, a partir das 8 horas da noite, aqui na TV Evangelizar. E lembrando também, se você quiser rever os 2 primeiros episódios desta série, dessa produção original da TV Evangelizar, é só você acessar o nosso canal no YouTube. O endereço está aparecendo aí no seu vídeo para você. Vários estados brasileiros estão enfrentando problemas graves com a estiagem. É o caso aqui do Paraná. O Pauta Aberta conversou com um meteorologista para entender quais são os motivos aí dessas faltas de chuvas. Bom, realmente, o Paraná vem enfrentando aí uma seca bastante severa, nos últimos meses. Desde meados de 2019 nós estamos com chuvas abaixo da média histórica, vários meses, registraram precipitação abaixo do comportamento normal, E não só o Paraná, mas a região sul, os estados da região sudeste e centro-oeste também, em alguns momentos, alguns meses, também tiveram chuvas abaixo da média histórica nos últimos meses. Para você ter uma ideia, desde de janeiro até abril, o comportamento médio aqui na região de Curitiba, na região metropolitana, é em torno de 634 milímetros. Isso choveu 55% a menos, choveu em torno de 230 milímetros. Então, estamos passando aí por um período bastante significativo, é uma crise longa, prolongada, e ela não é
específica de apenas uma região do estado, mas todas as regiões paranaenses vêm enfrentando essa crise, né? Os fenômenos que estão causando essa anomalia de chuva, vamos dizer assim, negativa, né? Ainda precisam ser estudados. A gente sabe que os sistemas de precipitação que ocorrem no verão, que ocorrem na primavera, eles não foram tão ativos, né? Eles não provocaram tanta chuva, né? Predominou mais massas de ar seco, né, do que massas de ar úmido, massas de ar instáveis, né? Mas o que gerou essa alteração ainda a gente não tem uma conclusão, ainda não chegamos a uma conclusão, né? Então vamos ter que fazer mais estudos, né? Pode estar ligado ao aquecimento global? Sim, novamente, né, a gente vai ter que fazer mais estudos, né, porque ainda estamos vivenciando esse período extremamente seco, né? Voltou a chover um pouquinho mais ao longo do outono, mas ainda perto aí do comportamento normal, ainda estamos com chuvas abaixo da média, né? Então, isso acaba gerando uma crise bastante significativa aqui no estado do Paraná, em todos os setores da sociedade, né? Geração de energia elétrica, geração agropecuária, né? E também de abastecimento. Bom, as notícias ainda não são muito boas em relação à previsão do retorno das chuvas aqui para o estado do Paraná, né? Pois ainda continuamos aí com previsões de chuvas regulares nos próximos meses. E também é o período mais seco do ano, né? Nós temos o trimestre de junho, julho e agosto como o período que menos chove aqui no estado do Paraná, também as regiões vizinhas, né, ao estado. Então, a tendência é que tenhamos ainda a continuação desse rodízio, né? A não ser que haja uma mudança brusca, aí, que, por exemplo, algumas frentes frias, que são os sistemas que provocam chuvas nesta época do ano, fica estacionário sobre o estado e aí provoca um grande volume de precipitação e de forma contínua, assim, por vários dias ou várias semanas, né? E nesse momento a gente não está prevendo isso aqui para o estado do Paraná, né? Então a tendência é que esse rodízio permaneça aí boa parte do inverno, provavelmente. E nessa época de isolamento social, muitas pessoas estão em casa, mas ao mesmo tempo tem muita gente perdendo o sono. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Estamos recebendo aqui no estúdio a neurologista Andressa Chiarello Feitosa. Andressa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada por ter me convidado. Andressa, seja bem-vinda. A gente começa te perguntando aí, por que a pandemia afeta o sono da gente? Uma vez estamos em casa, né, o tempo todo. Então, justamente por causa disso, né, por causa de uma mudança da nossa rotina. Quando a gente tem um período de despertar e trabalhar, ir para casa e dormir, a gente mantém o nosso ciclo do sono e da vigília. Então, isso é essencial para manter uma boa qualidade do sono, que culmina até em outras coisas, como melhora do humor, entre outras coisas. Então, quando a gente tem essa quebra da rotina, é por isso que a gente acaba tendo uma perturbação do sono, né? Então, a gente tem um período maior de ansiedade, o humor fica também modificado e por causa disso a gente acaba dormindo pior. Andressa, a gente fala muito também de insônia, né? Tem muitas pessoas que sofrem de insônia. Nessa fase em que você está dizendo que as pessoas desregulam um pouco o sono, em função dessa mudança de rotina mesmo dentro de casa, a pessoa pode vir a desenvolver insônia ou tem mais casos de insônia nessa época? Com certeza, né? Algumas pessoas elas já possuem alguns transtornos de ansiedade, depressão, mas todo esse período o que está acontecendo é pessoas que nunca começaram a apresentar e pessoas que têm, desencadeiam crises mais graves, né? Então a gente nunca sabe também ao certo o que veio antes, né? Se é a insônia que causa o transtorno de humor ou se é o transtorno do humor que causa a insônia. Então, quando a gente tem essa quebra da nossa rotina, a gente tem essa mudança tudo, né? Se expõe menos a interações sociais, exposição solar, então tudo isso acaba prejudicando. O nosso sono depende muito desse ciclo do sol, né? Então, da luz e da escuridão. A gente acaba mudando a rotina, ficando mais tempo na frente do computador, usando muito celular, então isso acaba prejudicando Então, você está dizendo, caso a gente não veja, vamos dizer, o sol, isso afeta mesmo, você não ver o sol. Sim, não ver o sol e não estar exposto à luz solar. Né? Não só a questão de ver o dia, né? Essa exposição, a vitamina D, tudo isso é extremamente importante para o padrão do nosso sono, né? Para a qualidade do sono, que não é só quantidade, né? Questão de qualidade. Porque às vezes assim, eu durmo durante o dia porque eu não tenho o que fazer.
mas a qualidade do sono do dia, ela não é igual à qualidade do sono que a gente tem à noite. Então, o melhor sono é o da noite. O melhor sono é o da noite. E quando a gente, na verdade, agora consegue dormir com essa pandemia, a gente percebe aí que a gente está tendo um sono um pouco mais agitado, mais nervoso. Isso é consequência desse período que a gente está vivendo? Com certeza. A gente tem 3 tipos de insônia que a gente comenta. É aquela inicial, que você deita e fica fritando na cama, né? Sim. Muito comum com ansiedade. Fica vira um lado pro outro, né? Exatamente. Essa é muito comum com quadros de ansiedade. Aquela de manutenção, que é justamente essa que o sono fica mais agitado. Então, a gente acorda várias vezes durante a noite e quando tem que levantar, é aquele sono que não teve uma qualidade do sono. E a terminal, que é quando acorda muito antes do despertador, né? Quando a gente tinha uma rotina de levantar para ir trabalhar. Então, esses são os 3 tipos de insônia que acabam prejudicando a qualidade do sono. Tá certo. Andressa, a gente está encaminhando para o nosso encerramento da nossa entrevista. Você falou da qualidade do sono. Afinal, aquela dúvida, aquela soneca durante o dia, faz bem ou não? Um pouco faz. Um pouco quanto? É isso que eu quero saber. Não passar de 1 hora. Então, aquela sonequinha depois do almoço, ela é revitalizadora, mas não passar de 1 hora, porque senão prejudica a qualidade do sono da noite. Tá então certo, pode mais um pouquinho. A gente queria agradecer muito aqui a presença aqui no estúdio do programa Pauta Aberta da neurologista Andressa Chiarello Feitosa, falando sobre essa questão aí da falta de sono. Andressa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Obrigada, Andressa. Lembrando, então, que amanhã é Corpus Christi, a TV Evangelizar montou uma programação toda especial para você. Por isso, não teremos Pauta Aberta, mas a gente volta na sexta-feira. A você o nosso muito obrigado e você continua nos acompanhando aqui em todo o Brasil pela TV Evangelizar. Lembrando então que a gente volta na sexta-feira, nesse mesmo horário, às 4h30 da tarde. Até lá. Tchau.